Querem que suas filhas casem na igreja? Com quem? Dá uma olhada, espia, quantos homens que tem na igreja? O cristianismo é a única religião no mundo com uma ausência crônica de homens. Eu lamento pelas meninas que estão na igreja, ainda bem que eu já casei. Que se eu fosse solteira, hoje, eu ia lançar o movimento, eu escolhi desesperar. Escolhi mesmo. Desesperar, falar e mostrar para os outros que não quer ver a realidade. Você tem filho aí, você quer que ela case com um homem decente, gente de Deus? Você vai como? Que dia que você fez uma campanha? Cadê a solteira? Fique de pé aí. Não é pecado ser solteira não, pode ficar de pé. É mais difícil para uma faixa etária que é para outra, tá difícil para todas as faixas etárias. Para as mais maduras, para as mais novas. Tá, ok, peraí. Isso é sério. Eu choro, eu sofro por vocês. Eu quero perguntar, em algum momento vocês deram uma olhada na igreja assim e pensaram, mestre, eu preciso de um milagre? Como é que a dinâmica está acontecendo e o número de desigrejados sobe. E aí tu tem nas estatísticas justamente esse aumento. Né? E curioso que tem até um vídeo lá do Rodrigo Silva que ele fala dessa questão do número, né, de ateus tirando pontuações extremamente excepcionais, né, em provas de Bíblia. E aí cristãos raiz, né, entre aspas, simplesmente tirando nota baixa em perguntas simples, né, que tem que ver com Bíblia, com o Evangelho. Então assim, tipo, resultado de pesquisas que são feitas na Europa, talvez em outros continentes, né. E é curioso ver que, atualmente, o abandono, a diminuição da frequência, principalmente dos homens nas igrejas, é um fenômeno bem complexo, multifacetado, mas que pode ser observado claramente nessa dinâmica aí do mundo religioso. E aí, não temos aí uma causa única, né, para esses fatores aí. O foco desse vídeo vai estar simplesmente tentando destrinchar um pouco essa questão. Né? Óbvio que sempre há um background bíblico para todas as coisas que são feitas, porque se a Bíblia diz para se fazer X, né, você tem que tentar, pelo menos, alcançar aquele ideal. Agora, o que se vê na realidade é o contrário. Né? Então, o que acontece? Tu tem uma representação de Jesus atual extremamente feminilizada. Teve até um vídeo, já faz alguns anos, que eu tinha feito, que era apresentando Jesus como um líder frio e que cumpriu sua missão apesar das circunstâncias, dos obstáculos. Né? Aí o vídeo tinha pegado uns 10 mil views, mais ou menos, umas 10 mil views. E aí, tipo, muita gente nos comentários, assim, meio que parecia que não aceitava a ideia, né? Mesmo eu mostrando na Bíblia a coisa, aí dizendo que eu tava com ideias estranhas e tal, porque eu tava apresentando um Jesus masculino, conforme tá escrito, e hoje em dia se prega então uma representação de Jesus onde ele parece que é desconectado da masculinidade, é um Jesus feminino, né? Não é um líder forte, é um líder que procura se inspirar, né, os seguidores, questão de desafios, quebra de barreiras, superação, né? Tudo isso daí é deixado de lado, a questão da frieza mesmo, entendeu? Apesar de ver todo mundo contra, entendeu? Os líderes, todos querendo acabar com ele, literalmente, né? E ele se manter ali e conseguir fazer a missão normalmente, entendeu? E simplesmente o pessoal pegou o vídeo e parece que não gostou, né? Porque não se pode apresentar Jesus dentro de características puramente masculinas, justamente porque isso vai contra, né, essa lavagem cerebral que é feita de um Jesus que só perdoa, entendeu? Não, tu tem que dar outra face. E tá certo, ele falou isso daí, só que tem que contrabalancear com outras coisas que foram ditas também, entendeu? É um Jesus que é só o amor, entendeu? Não é que nem diz lá no Antigo Testamento, lá, né, que ele vem com fogo, com ira, e o próprio Apocalipse também fala isso também, né? Essa questão aí de que os ímpios vão se esconder, né, e pedir para as rochas, os penhascos, né, cair sobre nós, escondendo-nos a face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, né, porque chegou o grande dia da ira deles. Eles acham que o Deus do Antigo Testamento mudou, não? Porque o Deus do Antigo Testamento era mau, e aí o Deus do Novo Testamento, né, que na verdade é o Filho de Deus, é outra coisa diferente, entendeu? Então, assim, essas características masculinas vão ser totalmente suprimidas, né? A feminização do ambiente, da linguagem, né? Muitas igrejas percebidas como só voltada para mulheres, até a própria linguagem, né? Que vai favorecer muito mais essa questão de analogias, de, tipo, tomar cuidado com o que tu fala, entendeu? Para não ferir as pessoas, né? Totalmente contrário do que era a pregação de João Batista, entendeu? Outros profetas, que era uma pregação extremamente concreta e direta, e sem preocupação com esse negócio de ficar ferindo emoções, né? Porque tem esse ponto nas igrejas, né? Eles vão favorecer o emocionalismo, né? As pessoas chorando no culto,
todo aquele lance, né, que envolve essas manifestações, assim, do espírito da pessoa ficar em êxtase, né, praticamente. E isso não pode falar nada ali, né, de errado, né, apontar o pecado ali claramente, que, né, o pessoal vê como sendo extremamente ofensivo. É bem típico da linguagem feminina isso, né, de simplesmente elas ficarem meio que bajulando, né, umas amigas e as outras, e aí pelas costas falarem mal. Agora, ao passo que o homem já é direto logo de uma vez, resolve ali, mesmo que seja na porrada mesmo, mas resolve, entendendo que ficar ali mantendo, sustentando um problema, né, a longo prazo, e um dizendo que é amigo do outro, né. Então, assim, a própria feminização do ambiente é um fator que contribui, né, para os caras ali saindo fora. Isso aqui fora, questões teológicas também, né, porque tu tem hoje em dia muito mais ateus que conhecem de Bíblia do que os próprios cristãos, né, infelizmente. As representações suaves de Jesus, né, abordagens pastorais e artísticas que apresentam Jesus, né, como uma pessoa mansa, suave, né, que, tipo, tudo tá bom, entendeu? Que ele não se desaponta, não se decepciona, né, com as pessoas, ou mesmo se ira também, né, de certa forma. Então, enfatizam, só dão ênfase no tal do amor, da compaixão, e aí tiram o lado da força, da liderança, da justiça, né, e da coragem. O desafio, a quebra de barreira, a superação, né, tudo isso que ressoa então com esses valores masculinos são tirados, e aí meio que eles pegam Jesus e capam Jesus, tira ali. Né? Então, é o que acontece. Questão de foco excessivo também em relacionamentos. Então, além do ambiente feminino, você tem a ênfase nos relacionamentos, ênfase nas emoções, entendeu? Então, assim, as mulheres, no caso, buscam aí relacionamentos e comunidade, e os caras buscam o quê? Propósito, soluções práticas para problemas reais. E muitas vezes essas coisas não vão ser enfatizadas nas igrejas. Aí os caras vão olhar assim e meio que sair fora mesmo. Fora todo o comércio, né, que existe. Eles sabem muito bem que o público feminino consome mais, e simplesmente eles vão estar trabalhando lá em cima do mercado. Que nem eu falei, inclusive, no vídeo anterior, lá dos caras fazendo evento de R$3.000 para as mulheres arrumar marido. e elas pagando, né, horrores. E não vão obter resultado nenhum, praticamente. E aí o que acontece? No fim das contas, os caras percebem, né, todo esse joguete, mas o que tem pra ele ali? Não tem nada. Entendeu? É por isso que, não só por essa razão, mas por várias outras, os caras, eles que estão saindo da igreja, que não estão frequentando nenhum lugar, ou que estudam a Bíblia sozinhos, entendeu? Ou tem a sua religião, sua comunhão com Deus ali individual, né? Que é a salvação individual, no fim das contas. Essa pessoa não está perdendo nada de não estar ali dentro de não estar presente dentro daquela comunidade, entendeu? Tu tem aí, basicamente, hoje em dia nas igrejas, uma total falta de uma busca, né? Uma apatia e desinteresse em questões teológicas ou doutrinárias. Eles aceitam todo mundo, passa a mão na cabeça de todo mundo, de bandido, de gente ruim mesmo, achando que não, porque Deus perdoou e tal. Aí suprime, né, o lado da justiça, foca muito no perdão, né, e ficar dando a outra face aí. O que vai acontecer é simplesmente que vão bater nas duas faces, né, se não matar a pessoa. Né? Então, assim, o pessoal pega esses textos bíblicos e não contrabalanceia com outros que vão tocar em aspectos diferentes, entendeu? Então tu tem aí dentro do meio das igrejas, né, essa questão da apatia, então, de desinteresse em questões teológicas profundas, né, aprimoramento doutrinário, entendeu? Só alguns caras mesmo, até os ateus, né, se interessam muito mais por essas coisas, né, e ficar estudando doutrina para desarticular ou então para aprender alguma coisa, do que os próprios cristãos. Tu tem dentro do meio religioso uma falta de espaço também para perguntas e dúvidas. Entendeu? Questões puramente masculinas vão ser tidas como coisa de outro mundo, entendeu? Que os caras não vão tentar dar alguma solução, alguma resposta. Então, um exemplo básico disso é essa questão de relacionamento, no caso, dos homens. Entendeu? Eles vão perguntar pro pastor lá por que as meninas da igreja não querem saber dele. E que resposta que ele vai obter? Que ele é frouxo, que ele não tem atitude, entendeu? Que ele não tá fazendo por onde, que ele não tem dinheiro, é um liso. Entendeu? E tem que trabalhar porque a mulher é cara, né? E ele tem que sustentar tudo. Aí toda aquela ênfase, inclusive falei no outro vídeo, em cima dessa questão do homem, né? De simplesmente estar provendo tudo, fazendo tudo, né? Então, assim, é uma coisa dúvidas e perguntas do universo prático masculino que vão ficar sem respostas, entendeu? Questão de como o cara pode se dar bem profissionalmente, ou então alguma coisa assim, tipo de voltado ao foco assim material ou mesmo espiritual também, né? Questão da própria teologia em si, né? Das doutrinas, que são importantes. Hoje em dia tem uma desvalorização muito grande das doutrinas,
As pessoas acham que, não, a pessoa, isso aqui não é essencial para a salvação da pessoa. Eu já ouvi isso de líder de igreja, entendeu? Não vou falar a denominação aí, mas o cara chegou e disse pro outro, isso aqui não é essencial para a sua salvação. Mas o que não é essencial? Entendeu? Se a palavra de Deus é uma só, né? Então, pregações que não têm clareza, não tem assim, um conteúdo extremamente relevante, ou então, de certa forma, de alerta, né, para o cara mudar, ou então fazer alguma coisa nesse sentido. E ainda por cima, um monte de questões sociais e culturais que estão lá no meio, entendeu? Outros caras, no caso aí, vão ter problemas aí por causa desse conflito, né, entre fé e razão, a questão da ciência, né? Igrejas que são vistas como antagônicas à ciência, e aí muitos caras vão preferir acreditar na ciência, se bem que a ciência sempre está mudando, né? E aí gera esse conflito entre questões mais pragmáticas, questões científicas, né? E muitos caras acabam não tendo assim tanto interesse. Não é todo mundo que tem interesse em coisas puramente espirituais, né? Então, assim, é uma busca individual, né? A questão da condescendência, expectativas irreais. Então, são tratados aí muitas vezes como pessoas aí que, de certa forma, têm que utilizar suas habilidades ou aptidões para manter ali a obra, né? Então, os homens podem se sentir tratados como, de certa forma, ali uma forma ruim, né? Dentro do ambiente religioso, entendeu? Se esperam que eles sejam líderes ou então servos, né? Só que muitas vezes isso não se alinha, né, com o que o cara tem ali a oferecer, de certa forma. Falta de soluções práticas, às vezes clube privado ali, exclusividade, né? Alguns homens percebem a igreja muitas vezes como mais um clube ali, né? Uma panela, né? Inclusive eu mencionei talvez no vídeo passado essa questão também, tá? E a própria questão da crise da masculinidade, né? O papel de gênero do homem, que foi totalmente redefinido, questionado, mudado, entendeu? E aí não tem o que fazer. Os caras vão ter que meio que se adequar, né, ao que foi colocado ali nas igrejas, que é basicamente um cristianismo feminista, ginolátrico, entendeu? Ginocêntrico ao mesmo tempo também, entendeu? Onde a figura feminina é exaltada à torta e à direita. E tu tem que aceitar, senão tu é machista e é contra, né, a Bíblia, é contra os mandamentos de Deus. E é tudo contrário. Eles defendem papel tradicional na hora de tu assumir responsabilidade, né? E pagar as contas. Mas o resto, entendeu? Principalmente na questão de respeito ali, de honra, entendeu? De obediência, não, negativo. Então, assim, coisas contrabalanceadas que não existem e uma total falta de justiça, né? Porque tem 2 pesos e 2 medidas nesse sentido. Entende? Então, assim, eles chamam de crise da masculinidade, mas se o cara não quer assumir o papel dele, é porque ele não quer ser ali o besta que vai estar sustentando o sistema, entendeu? Fica tendo suas forças exauridas para sustentar algo que no fim vai ferrar e acabar com ele, entendeu? Agora muitos caras estão fazendo certo, né, em sair das igrejas, né, muitos jovens aí que não estão querendo muito ir para esses ambientes, né, de igreja, justamente porque se percebe ali a manipulação, percebe-se essa questão, não tanto da Bíblia, né, porque a Bíblia é antagônica muitas vezes à religião cristã atual, né, começar pelo Deus, né, que o cristianismo atual prega, e os caras estão procurando viver ali as suas experiências religiosas, espirituais de outra forma. Óbvio que não é a maioria, né? A maioria vai querer a curtição aí do mundo, vai querer ir pra festa, fazer isso, fazer aquilo, né? Só que são fugas, né? A pessoa se identifica com uma autoimagem que ela cria dela, procura, de certa forma, preencher, né, o vazio, porque assim, quando Deus criou o homem, ele tinha o Espírito de Deus, entendeu? E aí, uma vez a desobediência ocorrendo, o Espírito saiu, ficou vazio. E aí a pessoa tenta preencher de todos os jeitos, mas nunca vai conseguir preencher, porque é um vazio que é um vazio do Espírito. É o Espírito de Deus. E aí a única forma é fazer ele retornar, que graças a Deus é possível por meio de Jesus Cristo. Entende? Só que os caras vão tentar essa fuga e não vão obter resultado, é só mais frustração, né? Perda de tempo também, de energia, a pessoa até pode ficar doente, adoecer, arrumar algum problema para ela depois. Então é que nem o Vitor fala, né, nos vídeos dele, né? É nem na igreja e nem no mundo, entendeu? É justamente um outro ambiente paralelo que é conseguido a partir do estudo, né, individual das escrituras. Então, assim, é um outro tipo de ambiente. E os caras não precisam estar ali no meio, né? Mesmo porque o homem já é um pouco mais individualista, entendeu? Os caras não acreditam assim, muito em salvação coletiva e nem assim. Então, cada um responderá, né? Inclusive está escrito, né, 2 Coríntios capítulo 5, se não me engano, acho que é o verso 10, né? Porque importa que cada um compareça perante o tribunal de Cristo, né? Que todos compareçam então ao tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio da carne. Então é um ponto essencial, né? Essa questão. Outro ponto aqui que é importante nessa questão dos caras saírem das igrejas são as falhas morais dos líderes, entendeu? Os escândalos, os problemas que envolvem ali, principalmente o relacionamento, né, entre cristãos. Não só assim o relacionamento marido e mulher, mas os relacionamentos em geral. Então tu tem problemas com organizações religiosas que... Tu vê que o líder ele tá enriquecendo, entendeu? E tu não pode falar nada, porque é contra falar, é ruim, é péssimo falar contra o tal do ungido do Senhor. E aí, isso aí abala a confiança dos caras, entendeu? A hipocrisia, falta de autenticidade, entendeu? Dentro dos próprios membros, a falta de autenticidade nas relações, afasta os caras, que preferem muito mais uma comunicação direta, né, em um ambiente genuíno e transparente. As igrejas preocupadas demais com coisas triviais, entendeu? Filmes, músicas, jogos, é um mundanismo aí, né, que eles dizem que é a modernização da igreja, né? A gente tem que modernizar para não mundanizar, né? Um ditado assim que eles falam lá. Modernizar sem mundanizar, só que na modernização tá mundanizando porque é número de batismos e questão de quantidade ali de pessoas, né? E não tanto qualidade. Então são coisas que vão estar acontecendo no meio das igrejas, né? Tu tem mudanças significativas de vida também, mudanças, os caras meio que levam também esse afastamento da igreja. Outros abandonam o ambiente religioso porque a fé ela não funciona, não vê resultados práticos nisso. E pior ainda é o exemplo de quem está falando. Então aí complica. Muitos acreditam aí dessa questão do tempo, do dinheiro, né, que eles são muito dedicados à igreja, mas sem trazer algum tipo de retorno, entendeu? Nesse sentido assim mais espiritual da coisa, entendeu? Então assim, uma desilusão total, né, nas igrejas como instituição, nos líderes principalmente, ao mesmo tempo que tu tem essa percepção de que é um ambiente de alta manipulação, entendeu? Onde tá cheio de armadilhas, é literalmente como eles dizem, um hospital, entendeu? Você pode entrar lá e sair com uma doença bem grave, entendeu? Não é garantia que tu vai ser curado lá dentro, entendeu? Então assim, é um negócio zoado, um negócio bem complicado, complexo, né? E aí a desilusão vai acontecer, né? Esse ambiente de que a igreja é certa, entendeu? Aí a pessoa vai lá, pesquisa a história da própria igreja e vê que os marcos, os fundamentos antigos foram todos alterados, né? A própria apostasia, o ceticismo, entendeu? E aí tu tem justamente esses elementos todos, entendeu? A Bíblia ela defende o quê? É só olhar lá Gálatas 1, 6 a 9, que a Bíblia exorta claramente a questão da importância da verdade e da sã doutrina. Cristo em João 17 diz que é para se unir na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu? Não tem como se unir num ambiente mentiroso, um ambiente hipócrita. Entendeu? E outra, é que nem um pastor aí fala, vou meio que utilizar a frase dele aí, de que é melhor dividir na verdade do que tu tá unido no erro. Entendeu? Questão da advertência até mesmo com falsos mestres, né? Segundo Pedro 2:1. Assim como houve falsos profetas entre o povo, também haverá entre vós falsos mestres. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Parece até que ele está falando da doutrina principal cristã atual, né? Que nega o Senhor que os resgatou. E aí tu tem 1 Timóteo 4:1, né, que adverte que o Espírito diz claramente que alguns apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Entendeu? Então, se a congregação está vertida, né, o próprio cristianismo como religião está vertido na base desse sentido de doutrinas de demônios, né, de pregar algo que o próprio Satanás colocou, e vai totalmente em contraposição ao que a Bíblia coloca, né, que é a adoração a um Deus, que é o Pai, claramente, de acordo com 1 Coríntios 8:6. Né, tu vê justamente esses pontos, né? Então, a própria ideia de separação do mundo e da corrupção, né? Então os caras enxergam a igreja como sendo o próprio mundo, aí vai se manter lá para quê? Entendeu? No livro Em Busca de Identidade, né, no tocante à igreja adventista, o próprio historiador, né, o George Knight, ele relata lá no livro, lá, dizendo que se os próprios pioneiros que fundaram a igreja hoje não se uniriam a ela. Entendeu? E aí você pensa, pô, se os pioneiros que fundaram a igreja não se uniriam a ela atualmente, o que eu estou fazendo lá? É curioso isso daí, né? A edificação mútua, a igreja, né, o corpo de crentes, mas lembrando que cada crente meio que no seu canto, né? Então, não é um despertar em massa, mas uma minoria, né? De acordo com 1 Timóteo 3,15, né? Então, a coluna e baluarte da verdade, né? Então ali é a igreja, né, que se propõe com a verdade. O próprio Jesus disse, não, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então não precisa estar numa congregação para estar na presença de Cristo.
entendeu? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali, se eles estiverem reunidos na verdade, Jesus está no meio deles, entendeu? É um exemplo desse vídeo, né? Eu tô aqui conversando com vocês, entendeu? E a gente fala em nome de Jesus, pronto, acabou, entendeu? Estamos reunidos em nome de Jesus, 2 ou 3 ou mais, entendeu? E eis a igreja de Cristo, acabou, entendeu? Então é bem simples, né? Não é essa questão de institucional, de burocracia, de CNPJ, de tu ficar sustentando, né, sistemas e sistemas. Então, assim, o abandono ele pode ser justificado porque tu tem a pregação do outro evangelho, né, de acordo com Gálatas 1, 6 a 9, negação de doutrinas fundamentais da fé cristã, tá? Porque a Trindade é a principal, que nega totalmente a fé cristã, nega que Cristo é o Filho literal de Deus, nega que o Pai é o único e verdadeiro Deus, entendeu? E ainda por cima coloca 2 deuses diante do Pai, né, como sendo o único Deus que vai contra o primeiro mandamento da lei, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 20, né, a partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então a igreja ela promove e tolera práticas pecaminosas, né, a ênfase excessiva no perdão é o que vai estar acontecendo, entendeu? Porque tem que perdoar tudo, entendeu? Não pode fazer que nem Paulo, né? Porque lá Paulo, quando viu os caras pecando lá dentro da igreja, ele entregou todo mundo para Satanás, entendeu? Diz que o cara lá, acho que tinha fornicado lá com a esposa do pai, né? E aí pegou e expulsou o cara da igreja. Hoje em dia tu tem exclusão nas igrejas, entendeu? Por coisas realmente ruins, né, que tem acontecido. Não, os caras fazem passar pano, né? Porque ali para pro testemunho ser maior e atrair mais gente da mesma laia, entendeu? A liderança se recusa muitas vezes a se arrepender dos erros, muito pelo contrário. Eles vão contra, até eliminar, né, quem falha ali, aponte o pecado deles. O outro pastor até disse uma vez, tu quiser virar inimigo, é só apontar o pecado, né? E aí você ganhou um inimigo ali. O ambiente se torna prejudicial à fé, ao crescimento espiritual do indivíduo, mas só que a capa cristã permanece, né? Então ela fica ali por cima então do engano puro e também da corrupção. Aí não tem como esconder isso, né? Então são tantos erros que uma hora a montanhazinha ali, né, que foi varrida para debaixo do tapete, naquela sujeira toda ali, dá para aparecer. Então, assim, qualquer decisão, né, deve ser tomada individualmente, entendeu? Se a pessoa vai ou não se afastar de uma igreja, outros preferem ficar nas suas igrejas, entendeu? Acho que tá tudo bem lá e tal. Só que é que daí tá escrito em João 16, entendeu? Virá o tempo em que qualquer um que vos matar poderá fazer serviço a Deus, né? E vão vos perseguir, vão expulsar-vos das sinagogas, né? E tudo porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Então, vai pregar a verdade lá dentro que eu quero ver se os próprios membros vão te deixar permanecer lá, se eles vão te deixar pregar lá, entendeu? Vai lá, aponta o pecado lá, entendeu? Que nem eu fiz no vídeo aqui no YouTube, né, há vários anos atrás, né, colocando Jesus como líder forte, frio e que trabalhou em prol do ser humano, só que de uma forma sem se importar ali com as ações que estavam sendo feitas contra ele, entendeu? Óbvio, ele tentou salvar os caras lá, mas chegou um ponto que ele foi levado diante de Herodes, e Herodes instou para ele fazer alguma cura ali, e diz a Bíblia que ele não respondeu uma palavra, né? E agora eu quero saber, né, se isso daí não é uma frieza absoluta da pessoa conseguir manter a estabilidade e não fazer absolutamente nada, entendeu? Não falar nada, ficar calado, manter o silêncio e deixar o outro no vácuo, entendeu? Assim, vai apresentar Jesus lá como um ser masculino, você vai ser rechaçado, né? Então, assim, são coisas que deveriam ser faladas, né? Uma outra visão, né, que quando você pega a coisa dentro de um ângulo assim mais direcionado, né, se vê. E tu tens então esses problemas, né? Então é basicamente uma ênfase hoje em dia muito no perdão, entendeu? Na mansidão, uma ênfase nessa questão dos caras eles vêm serem passivos, né? Eles não assumirem uma liderança ativa nas igrejas, tanto que as mulheres estão pegando tudinho, entendeu? Invadiram as igrejas, entendeu? Era o ambiente delas, mas dentro de uma certa limitação, que nem Paulo colocou lá nos textos lá que ele fez para a igreja de Corinto, entendeu? Mas só que, como não querem obedecer aquilo, então altera essa visão, aí a mulher passa a ser pastora, mandar nos caras, entendeu? Agora ela já não é mais a só auxiliadora, ela vai ser a cabeça, né? E aí depois já começa a bater de frente, né? Os caras adorando ali, entendeu? Então é complicado essa questão toda, né? E a gente deve ficar atento, né, a esses problemas. Então, assim, o que acontece? A decisão da pessoa se afastar ou não é dela, mas se ela quiser ficar no meio, entendeu? Saiba que você vai ter que uma hora se corromper, entendeu? Pra maioria. Entende? Não tem como uma água quente ser despejada ali num balde de água fria, né? Porque
no caso aí, e permanecer com a mesma propriedade. Entendeu? Então, assim, o cara, ele tem que maturar espiritualmente. Entendeu? Tomar suas decisões por si mesmo, baseado na escritura, no seu estudo, no seu conhecimento, e não nesse rebanho, como se fosse gado. Entendeu? Vai ser conduzido para o matadouro e tal. Então, assim, o objetivo não é ser rebelde ou divisivo, né? Mas é tu manter e proteger a sua própria fé. Entendeu? Você não pode delegar sua salvação a pessoas preparadas na área. Entendeu? Você tem que. Você que é responsável. Em suma, que vai para cada um, que nem diz Ezequiel 18:4, né? Todas as almas são minhas, a alma do pai, a alma do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? O pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho sobre o pai, mas cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Entendeu? Então, assim, é básico. Agora, quando tu vê as congregações se desviando dos princípios da verdade, distorce as doutrinas, distorce toda a ótica que é apresentada no Antigo Testamento, no Novo Testamento sobre essa relação, né? Entre papel de homem, papel de mulher, os papéis dos gêneros, toda a aculturação mundana vindo, o crente totalmente emasculado, entendeu? Biblicamente aí eles justificam essa questão da comunidade como sendo um ambiente onde tu tem que fazer as coisas, né, que são feitas por aí. E simplesmente é o foco da pessoa, então deve se enxergar nessa matrix toda e manter-se fiel ao que está escrito, entendeu? Porque no fim, cada um vai responder por si diante de Deus, entendeu? E não coletivamente, né? Para ser mais preciso. Você sabia que a falta de homem no mundo atual, que queira casar, que queira se comprometer, é cumprimento da palavra de Deus? Se você for em Isaías 4, versículo 1, lá vai estar escrito que chegaria o tempo em que 7 mulheres diriam para apenas um homem: nós mesmos comeremos do nosso pão, ou seja, a gente vai se sustentar, tão somente case com a gente, dê-nos um sobrenome e tira-nos da vergonha de ser solteira. Tá escrito isso na Bíblia, que nos finais do tempo ia ser 7 mulheres para um homem. E eu acredito que está se cumprindo. Por o que acontece diante desse cenário? O que eu faço? Socorro Deus? Socorro Deus.